Samuel, você tinha me mandado, eu vou colocar na tela até aqui. Você mandou vou dar uma de Daniela Lima aqui agora. Me mandou no WhatsApp agora aqui. Mas essa aqui é informação de utilidade pública, daí faz sentido, viu? Tem aqui o tempo real da aproximação da Flotilha da Liberdade na costa palestina, né? E aí você colocou aqui, né? Se eles podem furar o bloqueio nazi-sionista, perdão, o mundo todo tem o dever de bloquear, sufocar e derrotar o regime colonial do apartheid. É ousada a missão. Eu tenho um amigo que esteve na outra flotilha, tá? Na outra ida, que é aquela que foi atacada por drones e acabou sendo resgatada na costa, acho que da Geórgia. O Ciro, guitarreiro, Ciro Ferreira, quero mandar um beijo pro Ciro. O Ciro é um músico gaúcho que, casado com uma palestina, foi convidado pelo Thiago Ávila, e ele é um lutador da causa palestina, e ele decidiu engajar e foi, né? E é uma missão que você vai sem saber se volta. Ele revelou, eu entrevistei ele outro dia, Samuel, ele revelou que ao sair daqui ele deixou as senhas, deixou para o pai dele as orientações do que fazer caso não voltasse, né? Quase que um esquadrão suicida, assim, porque afinal de contas, né, esses caras, eles não teriam pudor nenhum de fazer o que fizeram, que é mandar drones, e isso me dói mais ainda, tá? O cara consegue ter a covardia de abater uma ajuda humanitária sem nem ir, né? Hoje o cara não precisa nem mandar uma embarcação, um soldado atirar, mandou um robô atirar de cima para baixo, em pessoas que estão desarmadas, né, que estão levando suprimentos, provisões, e agora desta feita tem um pouco mais de visibilidade midiática por conta de Greta, por conta do Liam Cunningham, claro que isso pesa, mas não acho que é o suficiente para evitar algum tipo de violência. Você disse ali, né, furou o bloqueio, mas está safo já, será a flotilha, ou Samuel? Não, eu fui otimista, na verdade, em dizer que já furou o bloqueio, né? Fura o bloqueio até o momento midiático, mas eu faço um post logo antes ou logo depois desse, que é a resposta do Katz, né, que é o ministro da Defesa de Israel, ordenando que seja abatida a flotilha de qualquer forma, usando todos os meios disponíveis para impedir que o bloqueio seja furado, justamente porque eles entendem que essa frase final que eu coloco aí é: se um pequeno barco com jovens, idosos, né, porque o nosso grande Sir Davos é um idoso, está lá presente, junto com a guarda da noite, né, a patrulha da noite, dentro da flotilha, e se eles conseguem quebrar essa proibição, mais do que uma defesa física, né, diante da costa palestina, ninguém fica tentando passar. Tá anunciado, se tentar passar, a gente vai derrubar. Então, se eles passam, se eles chegam e aportam com ajuda humanitária, é desmoralizada a defesa israelense. Então, é um teste que esses bravos heróis, né, da humanidade estão fazendo. Porque é um desafio, sabe? É uma provocação de verdade, mais do que a quantidade de recursos que eles conseguem levar armazenados dentro do navio. É um desafio para Israel e para o mundo, dizendo assim: não é possível que todo mundo fique em casa quieto, ou até suba no palanque e fale, mas não tente. Continue falando por nada, porque enquanto continuar falando nos fóruns da ONU, as decisões relativas à situação, né, em campo são tomadas no Conselho de Segurança. E, mais uma vez, essa semana, como em todas as anteriores, os Estados Unidos sozinho veta. Uma vez que os Estados Unidos veta qualquer atitude em relação ao massacre genocida de Israel contra os palestinos, nada muda, continua-se o massacre. E ninguém leva comida, e as pessoas morrem de fome, morrem de sede, morrem de doença. E nada é feito, não importa se sobe no palanque e fala que é uma vergonha, é horrível, mas não bloqueia financeiramente, não rompe acordos financeiros e comerciais com Israel. E aí eu estou falando do Brasil também. Há um manifesto que eu também assinei, mas pessoas extremamente importantes do Brasil fizeram correr esse manifesto nas últimas semanas, cobrando que o Brasil dê consequência ao que diz.
Se estamos diante de um Estado genocida, como manter relações comerciais? Eu não tenho problema nenhum se a diplomacia brasileira discorda de forma educada, polida, diplomática, de como funciona o governo A, B ou C. Isso é um problema da diplomacia brasileira. Eu acho que uma coisa é a nossa opinião de como funciona o sistema político de um país ou o que acontece dentro daquele país, outra coisa são as relações comerciais. Mas diferente disso é dizer que há um genocídio em curso, algo comparável com o que o nazismo fez nos anos 30, e o Brasil manter relações que financiam, manter relações que propiciam que esse regime político continue existindo e massacrando. O Brasil está, de certa forma, financiando. Diferente, por exemplo, da Colômbia, do Petro, que eu citei há pouco, que teve coragem de dizer: não negocio, não reconheço a soberania desse país. Dane-se o que foi feito nos anos 40, em 1948, do reconhecimento equivocado, conduzido por um brasileiro, de uma supremacia, na época europeia, porque eram todos advindos da Europa, no território palestino, em nome de uma recompensa ao povo judeu pelo sofrimento que sofreram nos séculos anteriores e principalmente nos anos anteriores do nazismo alemão, que pegasse o território alemão, uma parte, partisse e criasse o Estado de Israel, o Estado judeu ali, já uma aberração naqueles anos, naquele período de criação de Estado étnico. Hoje, então, completamente inadmissível pensar um Estado que só uma etnia tem direitos, só pode existir uma etnia no país. Se já é terrível imaginar isso, imagine a gente se comprometer em financiar isso direta ou indiretamente. Os Estados Unidos faz diretamente. Até pouco tempo, Espanha, Inglaterra, etc., faziam diretamente. Até um ano atrás, a França mandou navios, torpedeiros, submarinos nucleares para perto do Levante para proteger Israel de um ataque do Irã, de um suposto ataque do Irã. Então, assim, todos esses países até ontem estavam comprometidos em ajudar diretamente, mas existem os países que ajudam indiretamente. São aqueles que continuam fazendo negócios e transformando Israel em superavitário, oferecendo a Israel aquilo que Israel não consegue produzir internamente, pensando exclusivamente no lucro. Essa é a situação do Brasil hoje. Então, se a Flotilha da Liberdade aportar em Gaza e conseguir entregar mais do que as vidas que ela salvará com os suprimentos, ela dirá ao mundo: se eu sou capaz de fazer, por que vocês não fazem? Se eu que não tenho uma armada para fazer isso, vocês que têm, por que não fazem? Por que Israel pode agir à revelia do Conselho de Segurança da ONU, mas todos os outros exércitos do mundo têm que esperar uma resolução que nunca virá do Conselho de Segurança da ONU para agir? Ajam como Israel agiu. Israel atacou a Palestina sem pedir autorização ao Conselho nenhum. Ajam da mesma forma. Tenham coragem. É uma questão humanitária que está sendo colocada. E aí eu concluo dizendo, Thiago, a gente está diante de um momento marcante da história, sabe, mundial. E muita gente gosta de tentar confundir essa situação, dizendo que aqueles que denunciam o genocídio são antissemitas, estão tentando impedir o povo judeu de ter finalmente um lugar seguro na história para viverem. Não. Essa semana eu vi 2 vídeos que me marcaram muito, sabe, de judeus nos Estados Unidos falando que Israel hoje é o lugar mais inseguro para os judeus no mundo. A criação do Estado de Israel tornou a vida muito mais insegura para os judeus. Ou eles estavam seguros no tal dia 7 de outubro, que eles gostam de lembrar, celebrando numa rave a 3 quilômetros do maior campo de concentração da história da humanidade. 2,5 milhões de palestinos submetidos à fome, à miséria, cercados por muros e cercados pelo mar do outro lado com armas apontadas para eles, com a água controlada, vindo só 2, 3 horas por dia, em medida escassa, para que gerar propositalmente desnutrição e morte por desidratação. Ao longo de 77 anos. E tem gente festejando do lado, fazendo rave do lado, em território que era palestino. Porque a verdade, meus amigos, é que em 1948 já havia um processo de colonização vindo desde os anos 20
pelo mandato britânico na Palestina. Em 1920, o número de judeus professos na Palestina, advindos por milhares de questões, alguns descendentes permanecendo lá ao longo de milênios, mas a maioria vindo já por essa mística, né, da Terra Prometida, era 6%. Apenas 6%. 94% eram compostos por outras etnias, principalmente muçulmanos, palestinos, etc. Aí eles criam, dos anos 20 até os anos 48, não criam a maioria, não conseguem criar uma maioria populacional, mas mesmo assim decretam que a maior parte, quase 60% do território, deve ficar para esse novo Estado, para expiar os pecados da Europa. Criar um Estado em cima de um lugar onde existia um povo vivendo há milênios. E aí cria um Estado de Israel com a promessa de que nos outros 40% vai sobrar um território para os antigos donos, para quem estava vivendo há séculos ali, os palestinos. Só que Israel não cumpre isso. Uma vez criado o Estado e financiado, esse Estado começa a tomar os outros territórios. Se um dia você colocar aqui, Thiago, aqueles mapinhas que tem bem comuns, né, na internet, que mostra como era Israel, como era a Palestina antes de 48, como ela fica em 67, como ela está atualmente, é como se a gente pegasse um mapa do Brasil e fosse tomando ele ao pouquinho e hoje ficasse escrito Brasil, ali mais ou menos, pegar um estado pequeno, Sergipe. Uhum. Sergipe é o que sobrou do Brasil. O resto do Brasil que nós conhecemos tivesse escrito Israel. E nós tivéssemos que aceitar isso e viver todos concentrados ali no pequeno estado de Sergipe, ou do Rio de Janeiro, ou Espírito Santo, são estados mais ou menos do mesmo tamanho, todos concentrados ali num campo de concentração no qual o Brasil controlasse toda a nossa água, toda a nossa comida, toda a nossa energia, de forma orientada para que nós morramos de fome, morramos de desidratação, que não tenhamos energia elétrica, não tenhamos recursos humanitários, médicos, hospitalares, não tenhamos nada disso. E aí, se em algum momento nós nos rebelássemos, porque desde 2008 até 2020, Israel, o Estado de Israel, as Forças Armadas israelenses mataram mais de 20 mil palestinos em ações armadas. Aí se nós nos rebelássemos um dia e fizéssemos um ataque ali, vamos dizer que era no Rio de Janeiro, aqui que o que sobrou do Brasil, fizesse um ataque ali em Campos do Jordão, que fica pertinho, né, uma cidade linda, maravilhosa, em São Paulo. Aí está justificado que eles promovam agora, sim, uma solução final, como os nazistas queriam fazer com os judeus, uma solução final, um ataque concentrado, que é o que nós estamos vendo acontecer em Gaza. E nós, que resistimos aqui depois de terem roubado as nossas terras e nos submetidos a quase 80 anos de massacre, fôssemos chamados de antissemitas, porque estamos tentando sobreviver. E quem nos defendesse fosse chamado de antissemita, porque está negando o direito de Israel tomar todo o nosso território e nos esmagar. Esse é o debate que está colocado. E grande parte da esquerda ainda não entendeu a importância desse debate. Acha que isso, eu já ouvi gente comparando, isso parece discurso identitário, fica falando de coisa que não tem nada a ver com a nossa realidade. Não, meu amigo, se você não é capaz de se identificar com essa luta, você não tem nenhum elemento de esquerda correndo na sua veia, de combate à injustiça. Você já aceitou o mundo do jeito que ele é, como o capitalismo construiu. E aí você não tem mais nada de companheirismo conosco, não tem mais nada que compartilhe de ideais conosco. Eu até respeito, sabe, Thiago, quem, diante dessa situação, se põe contra, mas fala, mas nós não temos elementos para fazer nada. Bom, estamos aqui falando disso. Tem gente que está numa flotilha agora tentando entrar, provavelmente será atacada. E quando Greta Thunberg falava contra o desastre ambiental, sem criticar o capitalismo, ela era a capa da Time. Uhum. Quando ela faz as ligações, que ela cresce um pouquinho, lê um pouco mais e entende que isso não é feito por acaso, porque tem um vilão da Disney comandando o mundo. Ela entende assim, isso é o que chamam de inteligência do mercado. É isso que comanda o mundo. O mundo está sendo destruído para as futuras gerações, como a Greta sempre gostou de dizer. Não é que tem uma inteligência malévola com chifre que está decidindo, não. É um funcionamento que os liberais, o Wall Street, sempre diz, isso aqui é o máximo da evolução humana, é o mercado. É a mão invisível do mercado. É isso que faz o que a Greta sempre criticou. E ela percebeu isso. Porque ela cresceu, gente. Ela foi lendo e ela entendeu. Ela fez a ligação, ela descobriu quem era o vilão no final do mal que ela sempre reconheceu. Aí apagaram ela.
Aí ela não aparece mais, ela está prestes a ser morta agora e não se fala dela. Então, acho que é importante que nós acompanhemos essa flotilha, demos a máxima disposição, porque eles são hoje quase mártires, né, de uma causa que o mundo não está tendo coragem de enfrentar. E é importante que eles tenham o máximo de disposição possível, inclusive para a proteção deles também.